Vamos dar um tempinho para a galera entrar. Oi, Si, tudo bem? Boa noite. Tô aceitando aqui. Aguenta aí. Deu certo? Já aceitei aqui algumas vezes. Tá. Vamos ver. Tá dando que você não está conseguindo participar. Se quer entrar e sair de novo da live? Tá vindo uma mensagem aqui para mim. Olá, E agora deu certo. Boa noite. boa noite. Tudo bem? Vamos esperar um pouquinho, ver se o pessoal entra um pouquinho. Aí entramos em ponto às 6, né? Tudo certo. Vamos aguardar, sim. E aí o É pessoal muito também já vai se organizando, falando exato. que e vai ficar gravada, né, a live. Então, para quem for assistir depois também, vai ser um bate-papo rápido aí, só para a gente introduzir a dança intuitiva e falar da prática, né, que vai acontecer aí no Espaço Vida. Exatamente. Vai ser o primeiro evento aqui em Cotia seu, sim. Isso, Se prepara para o porque frio. Tá o frio aqui. eu também, eu moro no sul de Minas e aqui também a região serrana é frio. É, então vai estar tudo em casa. Bem, bem legal. Bom, se você quiser começar, explica, se apresentar para a gente, né? Eu estou aqui hoje como representante do Espaço Vida. Eu trabalho lá dando aula de yoga e atendendo com massagem, então estou aqui mais no papel de anfitriã para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o espaço e agradeço a oportunidade de levar essa prática para o Espaço Vida, porque eu passei a pandemia realizando eventos online e esse ano que eu comecei a realizar eventos presenciais e eu comecei a peregrinar aí por algumas cidades e os contatos têm chegado e eu tenho conseguido levar para vários lugares essa vivência de autoconhecimento por meio do corpo, por meio do movimento. Então, a dança, na verdade, não necessariamente é uma dança, mas ela é um movimento livre, onde por meio da minha condução, músicas é, especialmente direcionadas para a prática, fazem com que a pessoa possa se conectar consigo mesma e, por meio do movimento, identificar alguns padrões ou algumas emoções, algo que está ali latente para ser liberado, e por meio da prática já colocar essa energia em movimento. Então, como nós temos todos os nossos corpos, na verdade, interligados, não tem essa separação que foi feita, vamos dizer, de forma didática, mas na prática tudo interage e acontece simultaneamente. Então, quando nós mexemos no corpo, nós mexemos nas emoções. E quando também mexemos nas emoções, elas refletem no corpo. Então, nosso corpo, nós somos, na verdade, energia condensada aqui dentro desse corpo material. E a filosofia oriental traz muito isso, né? Que nós temos nossos meridianos, nossos canais, essa energia tem uma forma de circular. E quando nós guardamos emoções, principalmente emoções de baixa vibração dentro da gente,
essas emoções viram obstáculos no meio desses canais e interrompe o fluxo da energia. Então é aí que começa às vezes dores, lesões e até doenças. Então a importância de trazer o movimento, desobstruir esse caminho para que a energia possa circular e aí automaticamente aquela dor vai reduzir, aquele problema de saúde, às vezes minimizar, então ela pode complementar algum outro tratamento e poder a oportunidade de dar vazão mesmo, soltar velhas emoções que nós estamos guardando dentro do corpo e que acaba nos adoecendo. Então, basicamente, o princípio da dança intuitiva é esse. Bem legal. Eu adoro quando a gente começa a falar do corpo como um veículo para um autoconhecimento, porque foi isso que me levou para o yoga, na verdade, lá atrás. Porque eu sempre fui muito física, muito corporal, sempre pratiquei muito esporte, e só que a ansiedade tomava bastante espaço nisso. E quando eu conheci a prática, ela fala, você citou sobre ser oriental, esse aspecto que faz a gente olhar para o nosso corpo enquanto veículo, ela veio a minha percepção para o corpo é idêntica por esse olhar oriental também. E o que eu acho que deve ser mais fantástico dentro da dança intuitiva, nem todos os professores de yoga usam música na aula. Porém, eu sempre coloquei música porque eu gosto do flow do corpo e a música conversa muito com uma coisa muito profunda na gente, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse papel da dança com a música, né? Como funciona essa cura na dança intuitiva. Primeiro eu vou trazer uma partilha que você trouxe, você falou, o seu caminho foi pelo corpo. E o meu caminho dentro do autoconhecimento também começou pelo corpo. Então, as pessoas sinestésicas precisam sentir no corpo para entender. Então, tem gente que é visual, tem gente que é mais emocional, e tem os sinestésicos que precisam sentir no corpo. Eu praticava atividade física assim, eu corria, eu fazia musculação e cheguei a fazer natação, várias coisas de dança, mas era mais da musculação mesmo, aquela coisa que eu falo que é da atividade física mais sistematizada. E eu era uma pessoa muito cética. Eu trabalhava no mercado corporativo, era aquela mulher de negócios, era nossa, bem Caramba. engrandecida mesmo. Mas de repente eu comecei a me sentir muito presa. E aí nessa época eu estava trabalhando com eventos esportivos. E aí eu via na questão do esporte, do movimento, uma questão que me associava à liberdade. E aí eu falei assim, eu vou fazer uma faculdade de educação física. Eu já tinha passado por vários cursos, assim, eu sou formada em jornalismo, pós-graduação em marketing, né, outros cursos assim dentro da área de comunicação, tal. E aí eu falei, não, vou fazer faculdade de educação física e ali já todo mundo não entendeu nada e me criticaram Tá muito. Como doida? assim? Tá doida, exatamente. O professor ganha pouco, você vai dar aula em academia, tal. Eu não me via dando aula numa academia, mas eu sabia que eu tinha que fazer essa faculdade. O E ali corpo já te chamava, né? aí, eu falo que a faculdade de educação física foi um grande portal para mim, porque ali me abriu o fato de praticar diferentes modalidades, atividades, dar movimentos diferentes para o meu corpo, começou a me flexibilizar. E foi aí que eu consegui me abrir para o autoconhecimento, abrir a mente, ouvir pelo menos sobre as questões maiores da vida, a questão de energia, a questão de espiritualidade. Então, a minha entrada foi por ali. E foi a oportunidade de resgatar a dança, porque era algo que, assim, desde criança eu era muito conectada à dança.
Eu lembro que eu devia ter uns 4 para 5 anos. Eu pedi para o Papai Noel que eu queria, na época, um toca-discos e um disco. Na época era o vinil. E eu queria para dançar. Então, não era brinquedo. Eu queria música para dançar. Então, eu sempre tive isso de pôr música e dançar sozinha, de sair à noite e ir para dançar. Tipo, às vezes eu não dava, vinha alguém conversar comigo, eu vinha aqui para dançar. Sim, que Então, assim, legal. a dança para mim sempre foi muito forte. E eu nunca tinha me tocado disso, de quanto ela era importante e o que ela trazia para mim nessa questão de pôr uma música, de ver o que eu estava sentindo, e o autoconhecimento me fez prestar atenção nisso. Em paralelo, conforme eu fui fazendo meus processos, aí eu fui intuindo que eu poderia compartilhar isso com outras pessoas e que isso poderia ser curativo. Então foi aí que eu comecei a trazer a dança, e aí em conjunto eu trago meus saberes do autoconhecimento, trago as minhas partilhas ali de acordo com o que eu sinto, de acordo com a energia do grupo, e trago também a questão da lei do tempo, que a lei do tempo é uma forma diferente de contar o tempo, mas acaba sendo uma ferramenta de autoconhecimento também, porque cada dia tem uma energia formada por uma energia masculina e feminina, uma energia que tem um equilíbrio e tem um campo Sim, de trabalho. sim. Então, em cima desse campo, eu também trabalho e também consigo, pela data de nascimento das participantes, calcular a energia média ali do grupo. Então, sempre tem um propósito o trabalho. Que Igual legal. amanhã eu vou ministrar essa vivência aqui na cidade onde eu moro, que chama Cambuí, fica aqui no sul de Minas. E assim, a energia do grupo já deu aqui a questão de pessoas que não estão no presente. E amanhã é um Hum, dia que vai chamar muito para a presença. Aliás, todos os dias é um convite para sim, nós vivermos o presente, porque é só ele que temos, né? exatamente. O passado e o futuro é uma grande ilusão. E o controle sobre isso é mais ilusão ainda. É. Então, o trabalho do grupo amanhã vai ser focado nisso. Solta o controle, solta e vive o presente para ter a oportunidade de ter mais qualidade de vida em todos os sentidos. E essa energia Então, do grupo, é do ela se grupo. apresenta antes. Você pede os dados dos participantes e aí com isso você intui ali Isso. o que que aquele grupo está necessitando trabalhar. Exatamente. Pela Que data de legal. nascimento é possível já calcular ali a energia, né, das pessoas. E eu também tenho uma breve anamnese perguntando de algumas questões físicas e emocionais. E com mais a energia do dia, é possível tirar uma média, digamos assim, do que tem campo para ser trabalhado. Por isso que, assim, nós falamos muito dentro da lei do tempo, né? Essa questão do tempo linear deixa todos os dias iguais. E aí deixa todo mundo aflito e louco para que chegue a sexta-feira para fazer alguma coisa diferente. Então a gente fica meio Uma escravo válvula de escape, né? a gente fica escravo de uma rotina. E quando você entende a lei do tempo, você sente que cada dia tem um campo para determinadas coisas. Então não adianta querer fazer todo dia a mesma coisa. Então você entende que hoje é apropriado para uma reunião, amanhã não é. Então você flexibiliza e aí vai vendo que as coisas entram num fluxo muito mais harmônico do que ficar insistindo em fazer as coisas num Numa dia rotina. que não tem campo. E aí, por isso que às vezes tem dia que você vai fazer aquela reunião e não dá certo, você vai Sim, apresentar seu projeto e não é legal, você quer fazer determinada coisa e dá errado, você fica preso no trânsito, atrasa, o carro quebra. E aí a gente fica com muita raiva, porque a gente quer ter controle sobre esses processos que são muito maiores do que nós. Então, a exatamente. energia que está fluindo no universo é soberana sobre nós.
É muito Então, interessante, é muito legal isso, porque hoje, inclusive, eu ia fazer um material para minha página, para o meu Instagram pessoal, falando um pouco sobre essa cobrança de fazer as coisas todos os dias iguais e às vezes você querer ter controle. Eu tô passando por um processo de eu detesto ficar parada. Eu sou super sinestésica também, muito. E eu acabei pegando pneumonia. Então eu tô agora no momento de meu corpo pediu para eu me recolher. E tô ansiosa com não fazer, não ser produtiva, não estar ativa. E às vezes o nosso corpo fala com a gente não ouve o tempo, essa lei do tempo se sobressai. Fala, não, peraí, você tem que parar um pouco. E eu, pelo que eu tô entendendo, o que você chama da lei do tempo é isso, né? A vida não é linear. Ela vai, vem, sobe, desce. E assim vai, né? é isso mesmo. E aí, com certeza, seu corpo já tinha dado alguns sinais que você não ouviu, e aí ele te derrubou e falou: agora vai parar. Exato. E ninguém, e a gente não precisa chegar nesse ponto, principalmente nesse momento de outono e de inverno, são momentos de maior reclusão mesmo. Se você olhar para a natureza, ela está mais quieta, O tem espécies outono, que né? vão para Principalmente. hibernação, tem espécies que hibernam. Então, olha como a natureza é cíclica e ela mostra isso para a gente o tempo todo. E a gente quer, eu falo que a gente pensa Solar no outono. pensa que todos os dias é lua cheia de verão, né? Pensa que todos os dias é Exatamente. isso. E não tem essa energia toda todo dia. É, Então, e é incrível, assim, dentro do sincronário tem umas energias incríveis para derrubar esse tipo de pessoa que é muito controladora, que é muito tarefeira. Então, aí você já até aprende. Você fala, opa, e às vezes vai acontecendo coisas que você já vai percebendo, você mesmo já flexibiliza. Opa, isso aqui é o primeiro sinal. Eu vou é, flexibilizar, porque senão eu vou tomar uma invertida aqui no meio do dia. Então, exato. essa sabedoria eu trago para o momento ali, para o grupo, dentro da energia do dia, da energia do grupo, do que tem campo para ser trabalhado. E você perguntou da questão da música, né? É, se pegarmos povos ancestrais, eles já usavam a questão da música e da dança como até uma conexão espiritual. Então, era Sim, comum os círculos de dança e música para fazer uma conexão maior, para agradecer os elementos da natureza, pela colheita, tudo era gratidão, tudo era sagrado, né? é. Para os povos bem Ancestrais. ancestrais. E Continua sendo sagrada, que a gente perdeu essa conexão, né? sim. E aí o que que acontece? Aí a humanidade é incrível, assim, os povos ancestrais já deixaram tudo pronto. Aí a gente se desconectou e agora vem os cientistas estuda, aí ele apresenta assim, fala, Eureka, descobriu lá o que Textos de 8.000 anos já diziam que ele descobriu agora, mas só tá valendo agora. só está valendo agora porque agora ele prova cientificamente. Aí os céticos abraçam a história. Sim. Então, ali por volta dos anos 30, alguns músicos começaram a aplicar a música a, a dois processos, tanto como facilitação do processo de ensino-aprendizagem para quem tinha algumas dificuldades, quanto para pessoas que tinham algum distúrbio, algum problema, seja de saúde, problema psíquico. Então, começaram a ver o benefício da música nesses processos. E foi aí que é a base da musicoterapia. Sim. Só que dentro da musicoterapia, ela foi expandindo e agregando outras atividades dentro da musicoterapia. Então, a dança veio, o movimento corporal
entrou junto com a música. E aí foi aí que aí desmembraram e veio a dança terapia. Então, a questão do movimento livre, que permite a expressão da pessoa, associada à música, tem um potencial muito grande de auxílio, justamente para lidar com as emoções, e inclusive para trabalhar processos cognitivos. Então, por isso que ela quer trabalhado para auxiliar pessoas com problemas, Alzheimer, Parkinson, pessoas com alguma deficiência, pessoas com até autismo, síndrome de Down. Então, tem visto o quanto isso é benéfico. E aí o autoconhecimento veio abraçar, poxa, mas se auxilia essas pessoas, auxilia qualquer ser. Sim. E porque traz essa questão as emoções podem fluir. Então, muitas vezes, a questão tem um fundo emocional por trás de muitos distúrbios. Sim. Então, e hoje em dia já se fala das causas emocionais como causas primárias de muitas doenças. Quase Então, todas, né? então tanto a dança terapia quanto a musicoterapia atua nesse lugar. Então, essa associação do movimento livre mais a dança é muito poderoso para fazer com que essa energia circule. Hoje mesmo eu estava vendo um professor falar e a palavra emoção vem do inglês in motion, que é em movimento. Que Então, legal. assim, isso que a gente sente tem que estar em movimento pelo corpo. Então, ela vem e do jeito que vem, ela vai. Porque Mas senão só que a gente... estagna, né? A gente prende, fica cheio de couraça, fica Sim. E resistente a a gente tudo. não. Ai, a minha raiva. Pega a raiva e é minha e eu não quero mais soltar essa raiva. Exatamente. Então, assim, tem apego aos sentimentos de baixa vibração. Exato. Que deixa você Assim como depois preso. que esse sentimento gera uma doença psicossomática, muitas vezes gera um apego à doença, né? Então, se eu tenho endometriose, é a minha endometriose, não é? E aí, o movimento cura, né? O movimento. Sim. E aí, foi bom você falar de endometriose, porque aí a questão do feminino é muito forte. Eu tenho trabalhado só com grupos de mulheres, e essa questão de dores no quadril, endometriose, ovários policísticos, TPM severas, cólicas, infertilidade. Então, tudo isso vem de um quadril ali, uma região super rígida. E quadril, ele retém emoções, né? As emoções mais antigas. Exatamente, associado a sedentarismo, a ficar muito tempo sentada. Então, tudo isso vai ali acumulando. Então, que forma que você dá vazão para essa energia? Então, assim, eu gosto de falar, tem que praticar atividade física. Você tem que até entender que atividade física você precisa. Exato. E eu sempre dou graças que eu vim eu tive uma professora que ela tinha uma visão muito ampla da educação física e ela trazia isso, porque assim, toda atividade física traz benefícios? Sim. Só que tem atividade física que, dependendo de como você é, de como você está, do seu perfil comportamental, emocional, essa atividade não é adequada para você. Então, assim, uma pessoa, igual você falou, sou ansiosa, ainda bem que você foi para yoga. Porque se você vai para o CrossFit, você talvez já tivesse infartado. Sim, então... antes de ir pro yoga, eu pratiquei tênis muito tempo e sempre que pensava em um campeonato, eu tinha um piripaque. Então, tudo que me leva para competir me estimula, mas ao mesmo tempo me gera gatilhos para que essa atividade me deixe mais ansiosa. E aí eu não consigo curtir a atividade. Sim.
E aí a mesma coisa, uma pessoa que é mais melancólica, que é mais triste, que é mais introspectiva, ela precisa do CrossFit, ela precisa talvez da competição Sim, para acender esse fogo dela que está ali muito apagadinho. Então, essa coisa, a gente tem que prestar muita atenção. O que a atividade física nos proporciona? Igual eu falei, eu era cética, eu era rígida, e aí eu fazia musculação e me deixou mais rígida. sim. Então, a hora que eu abri mão da educação física e fui da educação física, da musculação, e fui fazer outras atividades, eu pude flexibilizar meu corpo, eu abri espaço. A hora que eu abri espaço no corpo, eu abri espaço na mente para receber informações que eu nunca fui aberta. E aí tá tudo Então, bem você voltar para musculação, né? Porque porque você agora eu que... estou com uma outra consciência. Exato. Então, é esse lugar que a gente tem que prestar atenção na hora de praticar uma atividade física. E o quanto é importante essas atividades que permitem essa expressão. As Sim, atividades, as práticas orientais em geral, né? Porque junto com o yoga tem Tai Chi, tem sim, Qigong, tipo, tem muita prática muito bacana, as próprias artes é, marciais, a dança. Então, descobrir a questão do circo, atividades ao ar livre, a importância disso é que vai dar uma riqueza não só motora, mas cognitiva e, consequentemente, mexer com a energia de forma completa pelo corpo. Porque sim. senão você fica só vamos só fazer aqui, ó, né? É, E exatamente. É aí? uma infinidade de possibilidades, né? Do que você pode praticar. A Carla até falou aqui, Deus criou uma atividade para cada um. Ele criou muitas atividades e a gente inventou ainda mais. Então tem muitas possibilidades. E falando da música agora, o método da dança intuitiva foi um método criado por você, certo? Não. Ah, A dança tem muitas facilitadoras de dança. Olha, hoje em dia tem muitos nomes de é, dança livre, dança espontânea, tem nomes em inglês, tem vários nomes para dizer a mesma coisa, que essa dança mais é livre e intuitiva. Para trabalhar, bioenergética é um dos nomes ou não? É outra coisa. não, é um outro Tá. método. E o que diferencia, pelo que eu percebi já de algumas facilitadoras, é que cada facilitadora traz a sua bagagem dentro da prática. Então, a minha bagagem é, além da questão da dança, a questão da música, que eu falei que eu sempre também fui muito atenta e tenho estudado muito, porque a música também gera efeitos no corpo Sim. e na mente, nas emoções, então ela pode ser também benéfica e não benéfica, porque ela também pode te levar para lugares não positivos. É, Então, sim, existe eu tenho, frequência na música, né? A frequência sim, impacta o organismo. então eu tenho um cuidado e trago as minhas experiências e trago a questão da lei do tempo. Então essa é a alquimia Do do processo que eu seu realizo. legal. Exatamente. É porque eu fiquei Então, pensando, né? Para organizar, tem que ter uma sensibilidade, um direcionamento, porque a música e a dança elas unidas são processos de uma expressão tão profunda da nossa essência quando a gente se entrega que organizar isso no método precisa de uma sensibilidade, de um direcionamento muito forte, né? O contato com a dança que eu mais tive até hoje foi o forró e o samba rock. Então, o forró universitário, o samba rock, onde eu ia fazer o que você disse que fazia no início. Vou para dançar. Então, era a noite inteira dançando sem parar e focado na dança. E eu nunca tinha, antes, né? Agora mais madura, eu penso assim, mas antes eu nunca tinha parado para pensar
que era uma terapia aquilo. Era um momento onde eu expressava, onde eu me expressava livre, algo muito mais profundo do que a Karina pensante aqui. E eu nunca tinha parado para pensar na dança dessa maneira que você está trazendo. Então é super interessante pensar no método organizado para essa expressão tão profunda, né? Porque eu imagino E que claro, deve ter pessoas durante o processo que vão, se soltam e vão. sim. E tem uma questão assim da minha intuição que eu sinto esse campo. Então, assim, o processo, ninguém vai chegar lá e ninguém vai precisar abrir. Ah, eu estou sentindo isso, eu quero trabalhar essa questão. Ninguém vai precisar verbalizar nada. Mas a hora que o grupo começa a se movimentar, só pelo movimento ali das pessoas eu consigo perceber o que cada uma está entrando em contato. E é muito incrível ver os processos assim de pessoas depois de contarem que assim a vida delas andaram em diferentes segmentos. De pessoas chegarem e falar assim, eu estava com uma dor e aliviou. Ai, olha, eu estava sozinha e de repente conheci alguém. Teve uma que compartilhou, ela já é idosa, mas ela ainda tem os pais vivos. E ela teve a oportunidade de conversar com os pais e abrir questões da infância dela que ela ainda tinha mágoa. Então, Nossa, ela entrou em contato com uma coisa muito antiga que ela guardava e ela conseguiu verbalizar isso para os pais. que às vezes ela nem Então, tinha consciência, né? Tava no campo e, inconsciente. e hoje ela fala assim, nossa, agora ela vai até se mudar de cidade. Parece que aquilo estava deixando ela presa. Então, assim, olha quantas coisas reverberaram. Sim. Então, assim, e tem gente que às vezes se assusta com o que encontra. É, porque, igual ela, estava guardando uma coisa ali há mais de 60 anos, mas ela conseguiu fazer girar, porque tem uma Sim. questão ainda do livre-arbítrio, tem ainda o nosso movimento. Sim. E o autoconhecimento é isso. A própria constelação familiar é. Você abre o campo, você vê ali uma situação e ali mostra o movimento que você tem que tomar. Sim. Você É, no pode. yoga, eu até brinco com os alunos que às vezes, como é uma coisa inconsciente também, vem a partir do movimento, movimentando o corpo, você encontra algumas coisas, e às vezes eu brinco, às vezes uma prática abre uma gavetinha que você não estava querendo abrir. Estava, meu Deus, não dá para fechar. E aí vai do movimento continuar para você se livrar disso, né? Deixar ele girar a energia. Sim, porque, igual eu falei, a constelação mostra. Uma constelação termina e às vezes você precisa ir lá pedir um perdão para alguém, ligar. E aí, mas isso, se você ficar de cabeça dura, com orgulho, com medo, ou com um monte de coisa, você não vai mexer naquilo. Então, Vai ter que dançar mais. só fazer a constelação não adianta. Então, às vezes, a dança também abre igual você falou, abre uma gaveta, uma caixinha, e aí cabe a você botar aquilo em ordem ou não. Exato. Então, é importante estar consciente disso, mas eu vejo que é uma grande oportunidade que nós estamos tendo nesse momento de estar vindo tanto processo, tantas formas diferentes da gente poder olhar para essas questões e deixar essa nossa bagagem mais leve e viver de um jeito mais harmônico, com mais alegria, com mais leveza e soltar um monte de crença, culpa, raiva. Nossa Senhora, Com eu adoro os certeza. processos, eu sou uma entusiasta do autoconhecimento, eu faço os processos e eu, quando sinto o chamado, às vezes assim. O ano passado aconteceu isso. Eu gosto muito do xamanismo norte-americano e eu senti um chamado de ir para a Chapada Diamantina. Fui.
Às vezes acontece assim, sinto um chamado. Ah, amanhã eu estou em São Paulo para fazer alguma coisa. Então, assim, eu não deixo mais o ego entrar e falar que eu não tenho tempo, que eu não posso, que eu não tenho dinheiro. Eu senti o Aham. chamado, eu vou. O autoconhecimento para mim tá nesse lugar assim de prioridade. Então, eu senti, eu vou. Eu não começo a racionalizar, porque senão o ego vai inventar mil desculpas É. para não fazer nada. Porque dá trabalho, tem coisa que é desafiadora, E às vezes rever. tira a gente da zona de conforto, né? Que na verdade é uma zona de desconforto, porque nem sempre a gente vai dar de cara com coisas legais, né? Nesses processos de autoconhecimento. E quando a gente sente chamado, chega uma. É igual esse processo do corpo dar sinais. O corpo deu um sinal que precisa de descanso. Você não ouve, vai indo, uma hora ele te para. O autoconhecimento eu também percebo dessa maneira. Ele vai te convidando com carinho, vai te convidando com carinho, até ser um burnout. Sim, exatamente. Aí vai acontecer alguma coisa ruim, aí você fala, poxa, eu não tenho sorte, Deus não gosta de mim, Exato. né? E aí os sinais estavam vindo e você perdeu a oportunidade de fazer a coisa no amor. Olha que gostoso, vai dançar, vai ter um círculo ali, só mulheres, num espaço super gostoso, como é o espaço vida. Essa é a parte boa. Você pode falar não, e aí às vezes vem uma coisa que aí você vai ter que lidar de forma mais desafiadora. Você Então, falou que está trabalhando com grupos mais femininos, né? Mas já tem grupos mistos também, seu trabalho? Ou até hoje foi só não, não. femininos? Por enquanto eu estou fazendo só com mulheres, que é do jeito que eu intuí. Eu não sei se vai uma hora virar misto ou se eu vou fazer um grupo só masculino, porque eu vi um terapeuta americano trabalhando com um grupo masculino na dança intuitiva e eu achei incrível. Sim, Só que imagina. os homens se soltando, dançando, rebolando, eu amei aquilo. Porque Eu falei, como o homem nossa, precisa eu disso quero também, fazer uma né? vivência. Porque o Eu, homem precisa mais ainda lidar com as emoções. e Chorar, o isso homem da precisa dança é chorar. dificílimo para eles, daí de rebolar. É muito engraçado, porque nas minhas aulas, por exemplo, eu percebo que quase todos os homens que fazem têm uma dificuldade unânime. Soltar o quadril. É unânime. Todos eles têm um enrijecimento na área de quadril que você percebe que precisa trabalhar aquilo para soltar o emocional da pessoa. Se homem rebolasse mais, ia facilitar a vida deles de monte, né? E que legal. Eu Exatamente. perguntei do feminino, porque a gente teve esse final de semana no Espaço Vida, o Papo de Mulher. E o Papo de Mulher, a gente até citou que é impressionante. O Espaço Vida, ele é um espaço quase que 100% feminino. E não é uma coisa que a gente pôs como regra. Só aconteceu. E como esse caminho do autoconhecimento, quase todo é a partir do feminino, né? Mesmo que seja um homem, ele tem que estar com o feminino muito bem equilibrado para falar, tudo bem, vou. O feminino dele chama esse autoconhecimento, né? E o É espaço bem isso dele mesmo. chama isso, chama mulheres. E é isso. Bom, fica Vamos aí no lá. ar. Se chegar um grupo masculino aí, Dá quem pra sabe fazer. eu vou fazer essa prática com os homens, para os homens se soltarem. Eu acho que eles estão precisando disso. Talvez seja uma experiência bacana. Com Aí só certeza. homens, aí não põe as mulheres, não põe as parceiras, para eles Para eles poderem se se pegar. soltar mesmo, né? Exatamente. E tem alguém que não pode participar dessa vivência, se Não, é uma vivência aberta. Eu coloco a partir dos 14 anos, mulheres de todas as idades.
Na ficha de inscrição tem uma anamnese para entender questões assim físicas e emocionais. E cada uma vai, como o movimento é livre, cada uma vai no seu tempo, no seu limite. Então, assim, o corpo é sábio. Então, a gente, com essa conexão no presente, fica muito tranquilo, o corpo vai movimentar o que ele pode, o que é permitido. Então, assim, se tiver alguém ali que precisa, por exemplo, fazer esse movimento sentada, então tudo bem, vai mexer ali os braços, quer estar com o grupo, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante, não tem problema. Gestante já participou, foi incrível. Então, pode vir sem medo e vai fazendo tudo no seu tempo, no seu limite, mas vocês vão ver que o próprio corpo não vai exigir mais do que pode. E às vezes você está precisando de dar um movimento, um up. Eu lembrei aqui de uma menina que ela estava super tímida numa prática. Ela começou a rir, ela congelou e virou para mim e falou assim: eu não consigo. Aí eu virei ela de costas para o grupo, falei assim para ela: olha, não olha para as outras meninas, se for preciso, fecha seus olhos e se conecte você. De repente, essa menina se soltou, aí ela vira para mim e fala assim: ai, eu tô com vontade de correr. E nós estávamos num espaço também que era uma casa, que tinha jardim. Aí eu falei para ela: corre. Aí ela saiu correndo em volta da casa. Assim. Então, assim, aí ela se acabou de dançar. Correu, depois se liberou para dançar. E aí foi incrível, assim. Aí ela adorou e ela tava com vergonha no começo. Então, assim, também tem gente que fala: ah, eu não sei dançar, eu sou dura. Mas, assim, não necessariamente é uma dança. Então, o corpo vai. E tem pessoas que, às vezes, é tão agitada que a hora que ela chega num processo desse, o corpo pede: por favor, pare. Então, são Fica pessoas que aqui vão fazer quieto. menos movimentos. Então, assim, tudo depende. Então, não tem ali certo, Porque errado. é legal, porque isso da dança. Agora você contando sobre vergonha, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo com meu marido. Ele é muito rígido, assim, e eu sou toda doida, faço o que dá na telha. E um dia a gente foi almoçar no restaurante que estava tendo. Tava um grupo de idosos, tava tendo música e eles estavam dançando. Acho que devia ser um grupo fechado, só que era uma pista de dança no restaurante e tinha muito, muito idoso. Alguns jovens, mas a 90% idoso. E tava tocando meio que umas músicas de dança de salão, assim. E eu lembro que a gente ficou assistindo e achando demais. Aí eu olhei pra ele e falei: vamos dançar? Aí ele: não, você tá louca? Aí eu falei: vamos dançar, vamos dançar. Eu assisti muito. Ele muito contrariado, falou: mas a gente vai passar vergonha. Eu falei: por quê? Vamos passar vergonha então, vai ser uma delícia passar vergonha. E aí a gente dançou e foi demais, porque quando a gente terminou, ele não dança nada. Então a gente dançou no aspecto de se soltar mesmo, divertir. Quando terminou, ele falou assim: nossa, foi demais mesmo. Acho que eu nunca gostei tanto de passar vergonha. Porque na verdade a gente fica se prendendo, né? Isso que essa menina passou, de que vão pensar de mim se eu me soltar. Não sei o que pode acontecer. E é super gostoso depois que você se solta e percebe que ser você é incrível. Não tem problema nenhum se expressar sendo você, né? Sim, a dança é ótima, é muito indicada, os idosos adoram, ajuda na interação social deles e traz mais qualidade de vida. Eu vi uma pesquisa que foi realizada com idosos com problemas de saúde. Então, hipertensão, diabetes, essas coisas. Aí, no começo da pesquisa, perguntaram para eles: de 0 a 10, como que você percebe a qualidade da sua vida? A maioria deu nota baixa, porque ele tinha doença e tal. E aí eles foram submetidos a 3 meses de dança. E aí, repetir os exames e a pesquisa.
não deu praticamente alteração no quadro deles. Não houve melhora De nem no doença, nada. diabetes e tal. Só que aí perguntaram para eles, e aí, a qualidade de vida? Aí o número tinha aumentado, então passou a ser 7, 8, O porque bem-estar. a sensação que eles tinham é que a vida tinha melhorado. E a única alteração foi a inserção da dança na rotina. Então, olha, tem muito artigo científico, muita pesquisa trazendo esses benefícios da dança. Eu estou lembrando aqui de uma amiga minha em que o marido dela começou, só o marido dela, ela é da educação física também. Pensa na pessoa dinâmica e o marido sempre foi muito parado. E Ah, ele começou a fazer dança de salão e ela falou que o quanto isso melhorou o relacionamento dos dois, pelo fato dele começou também a se flexibilizar, ele passou a viver coisas diferentes, então já tinha coisas diferentes para trazer na hora que eles estavam juntos. Então, a dança tem uma magia, não é à toa que os povos ancestrais usavam a dança como uma forma de conexão espiritual. Então, ela é muito poderosa, feita assim em egrégora, em grupo de mulheres dançando, é muito poderoso e é muito libertador, sim, é a palavra. Então, se isso entra numa rotina, você tem ali a sua energia sempre renovada. é E verdade. isso Que é muito. delícia! Poxa, agora eu bati o olho aqui na hora, passou voando. Como foi uma delícia não, o papo, né? Eu não sei quantos minutos leva uma live, acho que 1 hora, né? Mais ou menos. Não, hoje em dia pode passar, mas às vezes as Ah, pessoas não ficam, né? Eu vi que o povo aqui começou a comentar, aqui teve várias interações aqui no meio pois aqui no é, olha chat. só. Teve a Simoninha que diz que quer vir, mas parece que tem compromisso sábado. Poxa vida. Mas a Edu vai ser no domingo, Vai ser domingo, dia dia 25 às 10 da manhã. isso, é domingo, dia 25 de junho, 10 da manhã, inscrições abertas. Inscrições até dia 25, tá, gente? Dia 25 não, até dia 23, porque eu preciso preparar a aula, me Exatamente. organizar para ir para Como, Cotia. como no comecinho, talvez o pessoal que entrou por agora não tenha pego a parte que você fala sobre a preparação com as datas dos participantes, né? As datas de nascimento. Uhum. Isso, eu trago a questão da lei do tempo dentro da prática, onde eu, pela data de nascimento dos participantes, eu já calculo a energia média ali do grupo e com mais a energia do dia, porque pela lei do tempo, cada dia tem uma energia e aí cada energia traz, na verdade, um campo favorável para trabalho, com mais a energia do grupo. Então, tem ali um direcionamento, o que nós vamos liberar naquela prática. Mas antes de iniciar, eu faço toda essa explicação e trago ali alguma forma de conexão com essa temática para as pessoas já irem se interiorizando antes da prática corporal em si. Muito bom. Então, fica o convite, né? Dia 25 de junho, às 10 da manhã. Só que tem que fazer a inscrição até dia 23 para ter essa interação, responder o que for necessário de anamnese, né? Exatamente, que aí eu tenho aí um dia e meio para ler tudo e organizar a aula. Lembrando que a Simone não é de São Paulo, né, Si? Então, é um evento que vai acontecer mais vezes, óbvio, porque a gente vai querer manter essa parceria durante muito tempo, porém, vai ser no máximo alguns por mês, né? Esse é o primeiro. Então, quem tiver interesse, já está aberta a inscrição. A inscrição pode ser pode entrar em contato com o Espaço Vida,
como direto com a Simone, né, Ciro? Isso, tá lá já na link do perfil, mas pode me chamar no direct se tiver alguma dúvida. No link tem todas as informações, tem a questão dos benefícios da prática, que é muito Ah, sim. importante, que é a questão de organização mental, de reduzir a ansiedade, de trazer motivação, alegria. Então, tá tudo explicadinho lá. E que mais? Ah, como eu não sou daí da região, para viabilizar a minha ida, tenho que ter um mínimo de participantes. Então, mulherada, se unam, convide as amigas e vamos Vamos nos montar uma unir turma para aí. conseguir fazer uma turma bem legal, porque Exatamente. movimento é vida e dançando ainda. Nossa, só quem já participou de alguma roda, alguma coisa de algum trabalho de dança que envolve autoconhecimento, só dançar por dançar já é uma maravilha. Ainda com autoconhecimento nesse projeto, a gente sai transformada mesmo, né? Muitas coisas, Exatamente. muitas chaves viram, muitas caixas abrem e a gente sai leve. Sim, mas de forma lúdica, alegre, isso que é legal. Então, assim, quem chega muito eufórica sai mais calma, quem chega mais para baixo já sai também equilibrada, e aí sai todo mundo em harmonia, é bem gostoso. Exatamente. Bom, eu acho que tem mais alguma coisa para falar para gente. Se Não, foi é uma isso. Acho que conversa. justamente se entregar mesmo aos processos de autoconhecimento, da importância, e aproveitar essa oportunidade de tanta terapia tá aí disponível. E ó, de quem passa por processos direto, a minha experiência. É desafiador, mas é ótimo porque a hora que a gente vai esvaziando a bagagem, vai deixando tudo mais leve, as coisas vão fluindo em diferentes setores. Então, às vezes, você fala assim, nossa, mas ali eu vou trabalhar o corpo. Sim, aí você vai ver que vai andar ali o trabalho, às vezes vai andar relacionamento, vai andar dinheiro, e aí você. Nossa, mas Exatamente. que mágica foi essa? É que como tudo tá Conectar. conectado, às vezes um bloqueio emaranha vários setores da vida. Então ali às vezes nada acontece porque tem uma questão lá que está prendendo tudo. A hora que você libera aquilo, a Exato. coisa flui. E o corpo é a ferramenta mais potente que a gente tem, né? Se conhecer a partir dele é muito mágico, porque muitas vezes o que eu mais gosto também de autoconhecimento unido ao corpo, ao movimento, ao nosso aspecto físico, é que muitos caminhos para o autoconhecimento às vezes parecem negar o físico. Parece que não tem importância aqui esse aspecto. Não, mas espera aí, se a gente está no físico, que é mais importância que isso, né? Então é muito importante. E o legal da prática é que vai fazer essa conexão. Então, nós vamos passar a entender, a sentir, a perceber essa relação das emoções com o corpo. Então, aí, a hora que manifestar alguma coisa no corpo, você já vai estar muito mais atenta. Opa, ai, senti uma dorzinha aqui, ai, fisgou aqui, ai, nossa, o que que aconteceu? Exato. Então, é muito interessante. Aí você pode agir, não esperar chegar ali, igual a professora aí na pneumonia. Ela já A para professora foi antes. pela teimosia mesmo, viu? Assim, ó, o corpo falando, eu não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Então, é importante fazer essa conexão e como a gente não aprende isso, aprende tudo fragmentado, aí esse tipo de prática proporciona essa, esse clique. Opa! Então agora é a hora que eu vou estar mais atenta aos sinais do corpo.
E até Sim, entender que pelo corpo também é possível liberar muita coisa. Então aí você também já vai para uma prática bem mais consciente. sim. Ah, tô, tô aqui precisando soltar alguma coisa. Vou lá fazer yoga, vou lá fazer uma dança. Dançar, Para organizar isso colocar porque essa aí já está energia mais para rodar. pra, e aí porque isso já está mais consciente. Então é importante esse nível de consciência. Essa E os processos conexão. traz mais autonomia para a É, pessoa. E a nova era vai falar disso, né? A nova era sim. é sobre essa autonomia, autoconfiança. Não é mais o guru falando, É é a a gente com gente. a gente. Nossa cura interior, né? A gente começa Isso é a muito. compreender que a cura está aqui dentro, não está fora, né? Ninguém pode resolver nossas coisas. Exatamente, isso é muito empoderador, né? Tá tudo sob nosso controle, vamos É, dizer, tá no meu controle no sentido que eu posso tomar uma atitude e mudar. Eu não dependo de mais nenhum outro fator. Ai, que é maravilhoso! liberdade, Olha, isso né? é muita. Muito bom, Si. Adorei nosso papo aqui. Então, mais uma vez, 25 de junho às 10. Inscrevam-se até dia 23. É isso aí. Eu Espero estarei vocês, hein, mulherada? dançando muito. É isso aí. Gratidão. Gratidão. Obrigada por todos que participaram aqui com a gente também, nesse dia 6 às 6. Depois que eu fui perceber esse momento cabalístico nosso. É isso aí. Boa noite, então. Muito obrigada. Acho que assim até travou. Ah, destravou agora. Agora foi. Voltou. Gratidão. Um Gratidão. beijo. Boa noite. Outra, boa noite. Tchau, Tchau. tchau.